O assunto agora é saúde. Pode rodar a vinheta. Bom, o assunto da semana é a doação de sangue. Com a gente está a chefe do Núcleo de Doadores de Sangue do Hemocentro do Estado, Sandra Bueno. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. Bom, a gente sabe que as campanhas, ou pelo menos os alertas, se reforçam em feriados, né, feriadões, datas especiais, como Natal, Ano Novo. E a gente tem aqui uma informação: no Brasil, há cerca de 2% de pessoas que são doadores regulares, né, que estão até mesmo fora desse período de campanhas, que regularmente doam sangue. De acordo com o Ministério da Saúde, essa informação. O que está dentro do parâmetro da OMS? Está mesmo dentro do parâmetro da OMS? E isso é suficiente? Na verdade, a Organização Mundial da Saúde já falou em cerca de 3% da população doando sangue. Tem sido suficiente. Nós, pelo menos no Rio Grande do Sul, a Hemorrede Pública tem conseguido atender a demanda dos hospitais. O problema é que nós temos que estar sempre buscando e estimulando as pessoas. Não é um hábito das pessoas fazer a doação de sangue. Então, se nós não buscarmos, se nós não fizermos campanhas, se nós não fizermos coletas externas com a unidade móvel, nós não vamos ter este estoque que hoje a gente tem e que pode atender. Então, assim, o nosso objetivo é sensibilizar as pessoas no sentido de que a doação seja espontânea, seja um hábito, né? Não uma coisa eventual, porque me pediram, porque eu conheço alguém, não. Claro. Então, nesse sentido. Não deve haver um relaxamento, mesmo que esse número, até o presente momento, atenda a demanda. Exatamente, porque nós temos períodos em que há uma queda nas doações, como as férias, agora férias de inverno com frio, festas de final de ano, então cai bastante a doação. E isso a gente não pode deixar acontecer, porque a demanda ela continua constante. A gente tem uma média aqui no estado, especialmente no Hemocentro, de doadores? Nós temos no estado e temos no Hemocentro. No Hemocentro nós estamos com cerca de 1.400 doações mês. Sim. No estado do Rio Grande do Sul, o ano passado, dado do ano passado, são 19 mil doações em todos os serviços de hemoterapia do estado do Rio Grande do Sul. Bom, aqui a gente tem uma tabela para ilustrar, né, a compatibilidade, doador, receptor. Apenas para lembrar, a gente tem muito isso nas aulas de biologia no colégio, verdade. Mas acaba esquecendo, né? Quem é o doador universal, quem é o receptor, né, universal, enfim. Nós falamos bastante no doador universal, que é o O negativo, certo? Por quê? Porque qualquer pessoa pode receber o O negativo. Sim. Então, se nós temos uma urgência, uma emergência, um recém-nascido que precise de sangue, se faz a transfusão com O negativo, porque não há risco nenhum de reação transfusional importante, né? Que uma transfusão sanguínea de tipo ABO incompatível pode causar morte de uma pessoa, né? Então, o doador universal é o O negativo, que, por outro lado, é um sangue raro. Sim. Então, todos os bancos de sangue e serviços de hemoterapia querem o O negativo, né? Porque cerca de 7% da população tem esse tipo sanguíneo. Os mais comuns são o A positivo, 45% da população, e o O positivo, cerca de 38%. Então, assim, o sangue mais raro é o AB negativo, 0,5% da população. Mas ele vai doar para ele mesmo. Né? Então, ou seja, tem pouca gente. Mas, então, o O negativo ele é muito utilizado. Então, é muito importante. Eu me enquadro no A positivo, né? E aí eu te pergunto, muita gente chega lá e às vezes não faz nem ideia do tipo de sanguíneo. Mas não tem problema, porque essas provas são feitas, obviamente. Todo o sangue doado são as provas imunohematológicas que a gente diz, que vai estabelecer o grupo sanguíneo, o fator RH das pessoas. Bom, além, né, do tipo sanguíneo, quem pode doar? Existem restrições, porque rolam muitos mitos por aí, né? Não pode isso, não pode aquilo. Tatuagem, por exemplo, eu lembro, sempre ficam na dúvida a respeito. As pessoas falam bastante com relação a esses critérios, né? Os critérios são critérios técnicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde através de portarias e resoluções. Quais são os objetivos desses critérios? São preservar o doador
e preservar o receptor. Então, as pessoas dizem, mas estão precisando de sangue, mas não me deixaram doar porque eu fiz tatuagem. Nós temos que obedecer à legislação. Então, a legislação diz que quem fez tatuagem tem que esperar 1 ano para fazer a doação. Assim como quem fez determinadas cirurgias tem um tempo, quem está tomando determinada medicação, enfim. Então, por isso que se faz, antes da entrevista, da doação, uma entrevista de triagem, onde a gente vai ver as condições de saúde do doador, para que a doação não cause mal para ele e também para que seja um sangue seguro. Então, a gente costuma dizer para as pessoas, tu gostaria de receber um sangue que não é seguro? Não. Então, a gente tem que ser criterioso na hora da entrevista, se a pessoa é apta ou não para doar. Mas se a pessoa está bem de saúde, tem entre 16 anos e 70 anos incompletos, ressaltando que 16 e 17 tem que estar com os responsáveis ou levar uma autorização reconhecida em cartório, não está grávida, enfim, não se expõe a doenças transmissíveis pelo sangue. Então, a pessoa está apta a doar em princípio. Lá a gente vai conversar melhor e ver. Bom, ainda na série Mitos e Verdades, a gente ouve muita coisa por aí. Obviamente, a pessoa tem que estar num estado de saúde naquele momento. Por exemplo, agora é um período de gripe. Justamente. Acaba evitando, naquele momento, que seja um As doador. pessoas que estão gripadas não podem doar, tem uma infecção. Claro. Agora as pessoas estão fazendo as vacinas. Hoje nós recebemos um grupo grande de militares para doação, tinham feito uma vacina que impede por 30 dias, eles não tinham completado ainda 30 dias. Então, é uma série de coisas que a gente tem que observar. Bom, estar bem alimentado. Sim, sem dúvida, não pode ir em jejum. As pessoas pensam que é exame de sangue, exame de sangue, né? e vão em jejum. Não, tem que estar bem alimentado, obviamente não uma alimentação muito gordurosa, não, mas uma alimentação saudável. Bom, eu vou começar com uma não polêmica, um mito, uma ideia, um enunciado que rola por aí, mas depois eu vou para uma polêmica. Vamos começar mais light. Aí, nessa questão do estar bem alimentado, eu já ouvi aquela... mas eu sou muito magrinho, eu sou muito fraquinho. A pessoa tem a impressão que vai murchar, que vão tirar todo o sangue dela. Ou já me disseram, no meu caso, tá sobrando mais, aí, tem a mais. Não, na verdade, existe o critério de peso, que é no mínimo 50 quilos. Como existe o critério da pressão arterial, dos batimentos cardíacos, da temperatura, da picadinha para ver se a pessoa não está com anemia. É um critério que a gente tem bem estabelecido. Então, se a pessoa pesa menos 50, ela não pode doar, por uma questão de massa corporal, realmente, porque nós precisamos coletar, em média, 450 ml, por uma série de razões. Pelo anticoagulante da bolsa, pelo que nós vamos produzir depois, porque a gente faz a separação do sangue total. Nós processamos para fazer o concentrado de hemácias, o plasma, as plaquetas, e tudo isso tem um rígido controle de qualidade, tem que ter um peso X, Então, não é porque a gente inventou, porque precisa ser em torno de 450 ml. E para doar essa quantidade, a pessoa tem que ter um peso mínimo, certo? E não vai murchar, E também não vicia, ninguém vai explodir se doar uma vez, nunca mais doar. Então, essas coisas que emagrece, engorda, vicia, isso tudo realmente são mitos, em torno Questões agora, comentários que giram, discursos a respeito da sexualidade, por exemplo, do comportamento sexual, da escolha, da opção sexual. A questão do homossexual, por exemplo. Tranquilo? Hoje já se aceita? Olha, nós temos conversado seguidamente sobre isso, volta e meia esse assunto surge. É mais uma legislação que a gente tem que seguir. A legislação está bem clara. Pessoas nas seguintes condições não podem doar durante 1 ano. Dentre essas condições estão homens que tiveram relações sexuais com outros homens. Não está escrito ali homossexual não pode doar sangue, Então, assim, nós temos que seguir a legislação. A legislação diz que quem tem problemas cardíacos não pode doar sangue. Tem gente que tem problemas cardíacos que quer doar sangue, a gente tem que explicar. Então, não é uma questão de julgar as pessoas, da sexualidade das pessoas, não é o nosso negócio, o nosso trabalho. Mas a gente tem que obedecer à legislação. É regido por lei, pelo menos, nesse lei aspecto. Do Ministério da Saúde, Coordenação Geral de Sangue do Ministério da Saúde. Bom, a gente tem participações, a nossa audiência pode participar, Sandra, através do WhatsApp, no 9588-2374, você pode botar no seu celular
e usar o aplicativo WhatsApp para mandar perguntas ou comentários a respeito. Então, bote aí no seu celular agora, 9588-2374. A produção está avisando que tem uma questão. Pode botar na tela, por gentileza? Tá aqui, o pessoal está preparando a nossa questão. Então, por favor, mande aí se você tem alguma dúvida a respeito de mitos e verdades sobre doação de sangue. Bom, quais instituições são abastecidas pelo Hemocentro do Estado? Né? Bom, tu já disseste que os hospitais hoje, atualmente, têm conseguido, né? Vocês têm conseguido suprir a demanda. Mas para a gente ter uma ideia, já que a gente fala do Hemocentro do Rio Grande do Sul. Bem, nós aqui em Porto Alegre, o Hemocentro do Estado do Rio Grande do Sul, nós fornecemos para cerca de 46 hospitais, certo? Da Porto Alegre, Grande Porto Alegre e região metropolitana. Eu não vou poder citar todos, né? Sim. Temos Torres, Osório, Santo Antônio da Patrulha, enfim. Então, são bastante hospitais que a gente abastece. Eu tenho uma questão que chegou agora, o pessoal está passando da produção, é que não ficou claro nessa relação homossexual entre homens, né, o que manda a legislação, apenas uma explicação do porquê é pela relação sexual através de uma penetração anal. Segundo os médicos infectologistas, que eu já li a respeito disso, Sim. que teria possibilidade maior de uma contaminação. Além disso, as outras doenças sexualmente transmissíveis pela característica da relação sexual. Né? Muito bem. Isso, claro. Explicações técnicas Sim, explicações técnicas, até mesmo porque é uma questão de legislação, né? Bom, a gente tem então uma pergunta. Quem faz uso contínuo de medicação para controle de pressão arterial pode doar sangue? No que implica em fatores da saúde do doador? Pergunta o Flávio de Porto Alegre. Obrigado pela audiência, Flávio. Bem, Flávio, algumas medicações para pressão impedem e outras não impedem. Então, na hora da entrevista, conversando com o médico, vai dizer, né? Tem algumas que não tem problema, outras têm que parar, só que daí só vai parar se o médico autorizar, o seu médico autorizar, né? Que a pessoa não vai ficar com pressão alta só para doar sangue. Porque durante a doação a pressão tende a cair um pouquinho e depois, quando ela volta ao normal, ela pode subir um pouquinho. Então, por isso se tem esse cuidado, né, importante com relação às pessoas que têm hipertensão. Então, na entrevista ele conversa, ou pode ligar para o Hemocentro, perguntar para os nossos médicos, dizer a medicação e ver se essa impede ou não impede, enfim. Bom, para terminar, já agradecendo a tua disponibilidade em nos atender, conte sempre com o Conexão RS, não só para as campanhas, mas para que a gente possa reforçar, talvez mensalmente, a importância de se doar regularmente àqueles que podem. A última pergunta que te faço são os contatos. Para quem tem alguma dúvida que não resolveu hoje, pode entrar em contato com o Hemocentro. Bem, nós temos uma página que é hemocentro.rs. Está no ar. Exatamente, né? E ali tem um canal de comunicação conosco. Então, as pessoas seguidamente mandam perguntas sobre medicações, sobre doenças, sobre onde doar, horário. Tudo a gente responde através da página, mas pode ligar também, 3336-6755 é o nosso telefone. Muito obrigado. Mais uma vez, Nós Sandra Bueno, agradecemos. e é chefe do Núcleo de Doadores do Hemocentro do Rio Grande do Sul. Obrigado. Obrigada.